Pois aqui vamos nós, 20 de agosto, e o mundo velho vai andando, vai virando e tal. Sabe, eu queria dividir com vocês o seguinte: às vezes a gente pensa que no cotidiano de certas autoridades públicas só tratamos de grandes questões, né? Assim como, por exemplo, pensamos que na vida dos CEOs, dos presidentes de empresas, de grandes corporações, só se trata de questões, negócios enormes, etc. Não é assim, né? Uma vez eu lembro que cheguei advogando, precisava falar com o presidente de uma empresa, meu cliente e tal, e chego na sala do cara e a coisa estava pesada. Mas por quê? Porque o cara estava brigando por conta de um cadeado no portão da empresa, né? Uma empresa setor químico e tal. E aí o cara estava enlouquecido por causa de um cadeado. Então as pessoas tratam de situações que são as situações do cotidiano, né? Por maior que seja a corporação, a empresa ou o órgão público. As pessoas às vezes não percebem isso, né? Por que eu estou falando isso? Por que eu quero dividir com vocês essas questões? Às vezes, tu te preocupa com circunstâncias que são relevantes, mas que o senso comum, né, que a estrutura corporativa, normalmente, e estou falando aqui de uma questão que envolve setor público, ela produz tensões que a partir de coisas que quando tu vai olhar, o cara que vai tomar uma decisão que aparentemente é contrária aos interesses da corporação, só quer defender, né, proteger aquelas pessoas. Seria um caso como, por exemplo, quer ver? Você já viram algum traficante fazer campanha contra o consumo de droga? Não, né? Nem vão ver. Por exemplo, todos os médicos dizem para mim que eu devo parar de fumar. Vocês nunca vão ouvir eu falar mal do médico, porque ele está falando algo que é para o meu bem, que protege a minha saúde, mas que do ponto de vista pessoalíssimo, personalíssimo meu, não me importa, né? O risco é meu, eu estou assumindo, sei racionalmente que estou assumindo um troço que eu não deveria fazer, mas eu não falo mal do meu médico, né? Então, e existem pessoas que não só conseguem ter a capacidade de captar esses sentimentos, tipo o meu prazer de fumar, né, para poder detonar aqueles que querem fazer o meu bem, como por exemplo o meu médico, que só quer o meu bem, nada além disso. O mundo das corporações, das pequenas questões sindicais, do abastardamento das disputas internas. Eu venho de um sindicalismo, gente, na década de 80, né, eu era dirigente sindical. Naquela época nós nos debatíamos pelas garantias mínimas do direito dos trabalhadores, né? Eu dirigi, por exemplo, no Sintel, o departamento de saúde do Sintel. Né? Naquela época, as pessoas passavam as madrugadas, às vezes, embaixo da terra, arrumando cabos e etc. e tal, cheirando aquelas coisas tóxicas que produzem, que as soldas produzem. E nós fazíamos embates terríveis. E junto com isso lutávamos por democracia, lutávamos pelo direito de manifestação, pelo direito de greve que não existia. Esse foi o sindicalismo que eu, junto com tantos outros que estão ainda aí fazendo a disputa política, construímos. Hoje não. Hoje a disputa se dá em questões subalternas, né? Muito subalternas. E isso não é geral, mas existem pequeníssimas associações que a coisa vira quase familiar. E isso é terrível. Por exemplo, eu tenho me debatido com o tema do teletrabalho, do trabalho remoto, por duas situações. A primeira delas, é que tenho lido bastante sobre isso, é a questão do adoecimento mental. A saúde mental desses que estão colocados dentro de casa, que não têm contato com ninguém, que não têm contato com colegas, com etc e tal, e sofrem adoecimento mental. De onde é que eu tiro isso? Dos trabalhos feitos na Amazon, na Dell, no Itaú, em megas corporações que começaram a estudar o adoecimento dos seus servidores por conta
né, de um trabalho que isola as pessoas, que as coloca na solidão, que as retira da interação e que as deixa escravas, por exemplo, desta porcaria aqui que eu estou gravando para vocês. Isso é um fato. Isso é um fato, basta olhar quem quiser ver. A outra questão é que no mundo do serviço público, o servidor público ele tem o dever de gerar soluções para a cidadania e não para si. Então, o fato de pessoas, durante meses, não se encontrarem, não debaterem os temas públicos que estão colocados sob a responsabilidade de certas instituições, produz o quê? O não serviço. Só que tem pessoas que às vezes teriam responsabilidade de tomar essas decisões que preferem mais do que a omissão. Eu tenho debatido isso com abertura. Gente, não dá para se continuar assim. No lugar que eu trabalho, eu conheço 15% das pessoas que trabalham lá. E olha lá. E olha lá. Mas eu estou agredindo as pessoas? Quero tirar elas de casa. Não é esse o tema. Eu não tenho tempo para tratar disso. Eu tenho tempo para não me omitir, para dizer que agora está chegando um El Ninho e nós precisamos sentar e construir soluções. E os cérebros humanos constroem soluções conversando, dividindo, estruturando. E o serviço público opera prestando serviços públicos e não prestando serviços particulares. Mas às vezes eu tenho que perder tempo com o mundo da fofoca, da intriga. É assim. Mas isso, eu, pelo menos, da minha parte, não me tira o foco. Eu não tenho problema com isso, até porque a minha condição funcional, no caso, eu sou mandatado para fazer isso, né? Eu tenho garantias da lei e da Constituição que me permitem fazer essas coisas, independentemente das ratazanas que andam pelos cantos. Só que isso, gente, e o que eu estou falando agora tem respeito com um serviço público concreto, efetivo, que pode ser aferido lá no lugar onde eu trabalho. Nós temos que lidar com saneamento básico, nós temos que lidar com o El Ninho, nós temos que lidar, portanto, com energia elétrica, com transporte rodoviário, com transporte aquaviário, etc, etc, etc. E coisas que precisam soluções, precisam modernizações, precisam inovações que só se constrói entre pessoas que conversam, que dividem trabalho, que ombreiam, não que baixem pilha de processos, que o número diz que é bom, que o número diz que é ruim. Estou falando contra a home office, contra trabalho remoto? Evidentemente que não. Mas eu estou falando de um tipo de trabalho que produz duas consequências fundamentais. A primeira, do ponto de vista humano, gera uma horda de doentes, que às vezes não se percebem doentes, como o caso de o cigarro. Cara, o meu médico não tem culpa de me alertar pelos males que o tabaco produz no meu organismo. Ele não tem culpa. Então você tem que falar mal de alguém em mim, e não do meu médico. Só que às vezes é melhor fazer o contrário. E no mundo das corporações é assim que funciona. Existem pessoas que lidam com o vício das pessoas, como o traficante. O traficante não faz propaganda contra o consumo da droga. Não, ele incentiva. Ele mostra aquele lado que sempre é pueril para o traficante, mas é vital para o viciado. E o viciado ataca quem? Aquele que vem descuidado, consumir esta ou aquela droga, pode matar. Então, minha gente, a gente tem que dar uma olhada para a vida e ver que antes de tratar das grandes questões, das questões majestosas da vida pública, nós precisamos pegar o tamanco e limpar a merda que gruda nele, mas que faz um estrago que vocês não têm ideia. E normalmente quem faz esse estrago tem a fala mansa, gentil, que vive da fofoca, que vive da conspiração
e que se beneficia pessoalmente destas relações. Nós precisamos falar sobre isso, gente. Aliás, tem um filme, né? Precisamos falar sobre Kevin. Kevin é bucha.